E chegou o dia em que Lula acusa a Folha do São Paulo de espalhar fake news. Não com essas palavras, obviamente, mas vocês verão ao longo do vídeo que foi isso sim que ele quis dizer. E essa treta puxa um outro babado fortíssimo, fofoca quente do Flávio Dino, que tá causando intriga com os coleguinhas. Veremos isso em detalhes, porque adoramos fofoca aqui neste canal. Vamos falar também sobre o PL das fake news, que foi fatiado, ia para votação e agora parece que azedou, não vai mais para votação. Contarei os detalhes. Também contarei sobre ele, Ricardo Salles, que foi excluído de uma reunião lá na casa do Lira, e sobre o hacker da Vaza Jato, que infelizmente vamos ter que comentar depois que a deputada Carla Zambelli teve a brilhante ideia de contratá-lo. Então, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta e compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma olhada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Pois bem, feita a introdução, vamos para as fofocas, o babado do momento. E o babado é fortíssimo, hein? E começo esse vídeo com novidades sobre o tal do PL da censura, também chamado de PL das fake news. A gente acompanhou de perto a treta que deu alguns meses atrás. Então, como eles não conseguiram avançar com o PL da censura original, eles fatiaram e o Lira estava empolgadíssimo porque ele iria votar requerimento de urgência e já ia votar o negócio tudo esta semana. Também está sendo chamado de PL da Globo, porque essa fatia desse projeto de lei fala sobre os direitos autorais. A velha mídia, que está indignada com a internet, quer dinheirinhos, quer forçar aí as big techs a dar dinheiro, mas ao mesmo tempo que elas querem receber o dinheiro das big tech, elas não querem pagar para os artistas. E foi essa treta que deu, azedou, não vai mais para votação. Ai, a gente fica tão triste com isso. Matéria do Estadão: acordo entre emissoras de TV e artistas cai. Oh, que paninha! E afeta a votação de novo PL das fake news. A proposta que mudaria aí a lei dos direitos autorais remunera conteúdos jornalísticos e estabelece regras para a publicidade digital. Depende de novo consenso entre empresas de comunicação e artistas. Neste meio, cada um quer uma fatia maior do bolo. Não chegam a um acordo. Isso é ótimo para nós, porque este PL, meus amigos, pelo conteúdo que eu vi, inviabilizaria as redes sociais no Brasil. A gente tem que ser assim como a China, né? Ter as próprias redes sociais, que é o sonho de todo o comunista, mas vai ter que ser postergado mais uma vez. E aqui, como não pode deixar de acontecer nos vídeos, falamos sobre as cacas que o governo petista vem fazendo. Agora o Lula tá loteando cargos em conselhos de estatais e ministros ganham 30 mil por uma reunião ao mês. Olha que beleza, né? Após desalojar os bolsonaristas do Conselho de Itaipu, e um dos mais cobiçados, e alojar ministros petistas, o governo passou a esconder a remuneração de conselheiros. Indicados ganham 34 mil reais para uma reunião por bimestre. Então já tá errada a manchete, né? Não é 30 mil por uma reunião ao mês, é 34 mil por uma reunião a cada 2 meses. É um bom trabalho. Não, e assim, os ministros já têm um salário, sei lá, de 30, 40 mil, aí ganha mais esses 30 mil, e vocês estão vendo aqui o Estadão dizendo que o governo passou a esconder a remuneração. Um governo que dizia que ia ter tanta transparência, não ia ter mais sigilo, né? Bom, a gente avisou. Agora que a gente pega o violino e fica tocando enquanto o navio afunda. Essa matéria aqui da Folha eu achei sensacional, a criatividade, a profundidade desse argumento. É a profundidade de um pires. Olha só o que a Folha tá dizendo. Preços caem para famílias pobres e sobem para os ricos.
Eu só posso rir, não sei como é que eles fazem isso, né? Na hora de cobrar alguma coisa, pergunta assim, tu é pobre? O que é pobre? Quanto é que ganha o pobre, né? É um salário mínimo, acima de um salário mínimo é rico? Como é que funciona? Aí a justificativa deles fica melhor ainda do que a manchete. Alimentos e energia levam deflação a grupos com renda menor em julho. Menor de quanto? Não sabemos, é um enigma. Já a gasolina pressiona quem tem poder aquisitivo maior, diz o IPEA. Sensacional, IPEA, sensacional. Pobre não tem carro, né? Se você tem ali, sei lá, um Gol velho, um Fusca, uma moto, uma Bis, usa gasolina? Você é rico, né? Então, quem compra gasolina é rico. Até porque os alimentos, eles não têm nenhuma, assim, influência do preço do diesel, porque o aumento foi em todos os combustíveis, né? Aliás, no diesel, o aumento foi maior até do que a gasolina. Então, os alimentos aqui, segundo o IPEA, eles são transportados com a força do pensamento. O preço do diesel não influencia em nada. Não, sensacional. Mas não foi essa fake news aqui, porque isso aqui é uma fake news, né? Vamos combinar. Isso aqui é uma fake news da Folha. Mas não foi essa que o Lula reclamou. O que o Lula reclamou foi essa daqui. E agora é que começa a parte principal do vídeo. É fofoca, babado e confusão. Já apertou o like? Aperta, porque essa merece. Merece. Ele postou o seguinte: não estou irritado com o Flávio Dino. Pelo contrário, ele tem feito um excelente trabalho. Seria o que eu teria dito para a Folha se ela tivesse me perguntado sobre o assunto. Eita, Lelê, que lapada. Eu imagino num futuro, assim, o Lula na presidência, o PL das fake news aprovado, ele era capaz de mandar fechar o jornal. Eu não duvido, né? E qual que foi a matéria aí que o Lula respondeu? A Folha publicou isso daqui. Lula se irrita com Dino após a operação da Polícia Federal sobre as joias de Bolsonaro ofuscar o PAC. A velha mídia só fala em PAC. Não, quase não fala sobre apagão, aumento dos combustíveis, queda na Bolsa de Valores, todas aquelas péssimas notícias que eu falei para vocês no vídeo de ontem. Se não assistiu, vou deixar linkado aqui nos cards. Assista, essas notícias não falam. É as joias falam só sobre as joias. Então, o Flávio Dino fez essa operação aí eu acho que é interferência também, né? Será que o Flávio Dino interfere na PF? Jamais Flávio Dino faria um negócio desse. Mas aqui a Folha tá dizendo isso. E ela tá dizendo que conversou com o pessoal, que ela obteve essa informação de alguma fonte, olha só. Segundo presentes ao evento do PAC, colegas de ministério chegaram a reclamar de Dino a ponto de associar a ação da PF a um suposto descontentamento do titular da Justiça com a ausência no PAC do PRONASSE, que é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Então, a gente já pode ver por esta matéria aqui que os coleguinhas estão meio chateados com o seu Dino. E eu tive a confirmação, não sei se essa daqui é verdade, o Lula que tá dizendo, não sei, vocês confirmem lá com eles, o meu compromisso é com a fofoca, né? E aí eu vi essa outra matéria aqui no UOL que fala que realmente Dino está causando inimizade entre os coleguinhas. A matéria é da Thaís Oyama, lá do site UOL. Jamais eu chamaria a Thaís Oyama de japonesa, porque ela não é japonesa. Inclusive, ela deve considerar isso uma ofensa, né? Mas separei os melhores momentos dessa matéria que conta um babado que eu achei sensacional, divertidíssimo e precisava trazer aqui para dividir com vocês. Vamos lá! Porque Dino, o mais pop dos ministros, tem poucos amigos no governo Lula. Seu Dino, o senhor está com poucos amigos? A Thaís Oyama está espalhando fake news? Veremos. Dino virou o desmancha rodinhas da esplanada. Eita, Lelê. Então ele chega, tá todo mundo conversando, ele chega para o assunto e a galera dispersa. Thaís Oyama que tá falando, hein? Segundo a Thaís Oyama. Tirando Luciano Santos, da Ciência e Tecnologia, com quem o ex-governador do Maranhão e ex-juiz federal militou no Partido Comunista do Brasil, porque o Dino é comunista, foi do Partido Comunista, antes de migrar para o PSB. O PSB, se eu não me engano, é o antigo partidão, né?
O titular da Justiça não tem amigos entre os colegas do ministério. Ninguém quer ficar com o Flávio Dino no recreio. Que coisa triste, ministro. Costuma estar cercado por desafetos. A maioria incomodada com o que considera ser um excesso de visibilidade e proatividade da sua parte. É porque ele é uma grande pessoa, né? Então, ele realmente, Flávio Dino chega, né, com todo esse seu tamanho, e ele vai roubar a cena. Todo mundo vai enxergar ele. Deve ter muita visibilidade mesmo. Então, o Camilo Santana, vejam vocês, é um deles. Tem outros durante a matéria aqui. Logo após o atentado que vitimou as crianças aqui em Blumenau, o ministro da Educação foi encarregado pelo presidente Lula de liderar um grupo de trabalho responsável por traçar estratégias de combate à violência nas escolas. Assunto esse que eu falei bastante aqui no canal em maio, fui até uma audiência pública, produzi relatórios. E assim, não sei se foi por causa da audiência pública, mas depois que eu e a Esther participamos daquela audiência, eles pararam de falar sobre esse assunto aqui. Então, continuemos. Numa discussão com Dino em altos decibéis, Thaís Oyama está dizendo o quê? Camilo Santana e Flávio Dino estavam discutindo aos gritos. Adorei, peguei minha pipoca. Camilo Santana acusou o colega de tê-lo atropelado. Dino respondeu-lhe dizendo que não compactuava com omissões. Nas primeiras discussões que se seguiram ao atentado, Camilo Santana defendeu que o governo federal não deveria trazer o problema para si, já que a segurança nas escolas era de responsabilidade dos estados e municípios. Porque realmente, né, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o ensino fundamental é responsabilidade dos municípios, o ensino médio é responsabilidade dos estados e o governo federal cuida ali das faculdades, dos institutos federais. Mas vamos adiante aqui. Em junho, eu peguei só os melhores momentos, tá? Não é a matéria completa. Se vocês quiserem a matéria completa, tem que ir lá no UOL para ler. E em junho, o Tempo fechou com Ana Moser. Ana Moser também tem inimizade com Flávio Dino. Tá ficando interessante, hein? Na manhã do dia 3, um sábado, Dino foi surpreendido por um telefonema da ministra do Esporte. Furiosa, olha, deixou Ana Moser furiosa, hein? Furiosa do outro lado da linha por saber que ele firmaria um convênio com a CBF, Moser mal se deu ao trabalho de dizer bom dia ao colega. Olha, afrontosa Ana Moser. Comunicou-lhe que estava ao lado do presidente Lula e iria colocá-lo no Viva Voz. Olha só, tomou uma dura da Ana Moser. Aí depois vem o que Thaís Oyama chama de a maior furada do ministro Pop de Lula. Então, se é a maior furada, a gente quer saber o que aconteceu. Das bolas em que Dino apostou e não entraram, uma já pode ser considerada histórica. No tenso mês de março, que antecedeu a prisão de Lula, porque o Lula foi preso, né? Foi descondenado, ele é um ex-presidiário. Em 7 de abril de 2018, Dino, na época governador do Maranhão, foi convidado a traçar os possíveis desfechos jurídicos que aguardavam o então ex-presidente. Num salão em São Bernardo do Campo, diante do petista e de um grupo de sindicalistas, o ex-juiz federal começou discorrendo sobre o que é uma obsessão para ele até hoje. A guerra híbrida. Notamos? A gente notou que é uma obsessão. Realmente ele tem uma obsessão com isso. Essa guerra híbrida é como é chamada a forma de combate que visa desestabilizar governos, não por meio de armas, mas de táticas que incluem, por exemplo, caçadas jurídicas a alvos estratégicos. Isso realmente a gente nota que o Flávio Dino faz, né, gente? Adiante. Nesse contexto, afirmou Dino, o então ex-juiz Sérgio Moro, ao perseguir Lula, não se movia pela vontade própria, obedecia a um comando dos Estados Unidos. Meu Deus, que viagem é essa? Eu lembrei do meme, que viagem é essa? O Moro obedecia ao governo dos Estados Unidos, interessado em enfraquecer uma esquerda capaz de alinhar-se a adversários que ameaçam a sua hegemonia. Ao final da apresentação, Dino revelou qual seria a sua opinião.
o desfecho do processo contra Lula e como o petista deveria reagir a ele. Era altamente provável que Sérgio Moro decretasse em breve a prisão do ex-presidente, o que de fato aconteceu, né? Diante disso, ele, o Lula, deveria resistir à ordem e pedir asilo numa embaixada. Olha o seu Flávio Dino aconselhando o Lula a resistir à prisão e se mandar do país. Mas o Lula detestou a sugestão. A leitura dele foi de que não se submeter à prisão equivaleria a uma admissão de culpa, confirmou Dino. E Lula não é culpado, né, gente? Lula é a alma mais honesta do Brasil. Todo mundo sabe disso aqui. E aí, durante a matéria, ela vai falando ali que o Flávio Dino, claro, já tá de olho lá em 2030, porque ele gostaria muito de ser presidente da República, de suceder Lula. E aí os petistas duvidam da viabilidade eleitoral do ministro, seja em 2026 ou 2030, porque até agora a gente não sabe, né? O Lula já é um senhorzinho, tá casado ali com a Janja, cheio da grana. Se eu fosse o Lula, eu ia querer ir, sei lá, para uma ilha paradisíaca e viver o resto dos meus dias com a Janja. Eu não ia querer nem ouvir mais falar em política. Então, pode ser que em 2026 o Lula não concorra, né? Mas tem gente ainda que acha que ele vai concorrer, pode ser, é uma possibilidade. Um deles afirma que Dino não tem apoio suprapartidário e que sua turma cabe numa Kombi. E tá ruim a sua moral aí, né, seu Dino, com os colegas. Outro lembra que o candidato in pectore de Lula para sucedê-lo sempre foi o seu Fernando Tachad. Isso é verdade, que em público o Tachad não disfarça a antipatia por Dino. Gente, eu não sabia. Olha só, ele tem treta com o Camilo Santana, com a Ana Moser, com o Tachad e, segundo a Folha, com o Lula também. Lula tá meio chateado, né? Se bem que o Lula disse que não, mas enfim, onde há fumaça, há fogo, meus amigos. Então, o Tachad não disfarça a antipatia por Dino e, em privado, diz que falta ao colega a discrição que se espera de um ministro da Justiça. A reportagem do UOL procurou ali a assessoria do Tachad para falar sobre o assunto, mas não obteve resposta. De tudo isso daqui, o que eu acho? Babado fortíssimo. Adorei. Passemos aqui para o Salles, que, segundo matéria do Estadão, foi excluído de uma reunião do Lira com bancada do agro sobre a CPI do MST. Esse aqui foi assunto também de um vídeo que eu postei na semana passada, o Republicanos boicotando a CPI do MST, mas não foi só o Republicanos, né? Então o Lira está avaliando com líderes do Centrão o retorno daqueles integrantes que foram retirados da comissão. Segundo interlocutores, o Lira sinalizou que conversará com líderes do Centrão para que os deputados trocados no início do mês retornem à CPI do MST, dando maioria novamente à oposição. Vale lembrar que foi, Republicanos, PP do seu Ciro Nogueira, que, não, a gente não vai fazer o L, a gente não vai sentar no colo do Lula, mas trocou a galera lá da CPI do MST em troca de cargos, né? Porque é isso que aconteceu, e o União Brasil, que trocaram os deputados da CPI por nomes mais alinhados ao petista Lula. No encontro, o Lira deu a entender que toda a mudança no colegiado aconteceu por causa da convocação do ministro da Casa Civil, o seu Rui Costa. E realmente a gente também viu em algum vídeo aí meu da semana passada, acredito, que o Lira simplesmente deu-lhe um canetaço e disse assim, não, Rui Costa não vai para a CPI e vocês têm que parar com essa palhaçada. E aí o Salles, né, como o Salles não se dobra a esse tipo de negociata, foi cortado da reunião. Mas força aí, Salles, a gente tá contigo. Finalizamos falando sobre esse assunto que não gostaria de falar, mas graças assim, ao gênio político Carla Zambelli, que viu ali o hacker da Vaza Jato. O que poderia dar errado se eu contratasse ele para cuidar do meu site, das minhas redes sociais, não é mesmo? Pois hoje ele vai depor lá na CPMI do 8 de janeiro. Mas ontem ele esteve prestando um depoimento à PF e, segundo o Metrópolis, apresentou uma mensagem que seria um comprovante de pagamento em torno de R$40 mil por Zambelli. Aí aqui, aspas, né, para o seu advogado do hacker da Vaza Jato. Ele faz provas de que recebeu valores de Carla Zambelli. Segundo o Walter,
o valor chega próximo de 40 mil. Foi próximo de 14 mil em depósito bancário, então esses 14 mil tem como confirmar, e o restante em espécie, para invadir qualquer sistema judiciário. Bom, quem está dizendo isso é o hacker da Vaza Jato, se é verdade ou não, ele vai ter que comprovar. O que é verdade aqui é que Carla Zambelli contratou ele mesmo para cuidar das redes sociais, ela mesma falou, uma baita do macaca, né? E para finalizar, o hacker da Vaza Jato pediu aí ao STF um habeas corpus para ficar, um salvo-conduto para ficar em silêncio absoluto. Logo, o cara que disse que queria contar tudo. Segundo as informações que eu vi aí na mídia ontem, ele disse que não ficará em silêncio absoluto, mas que quer se garantir. E aí, conta pra mim, vocês sabiam que Flávio Dino causava todas essas inimizades? Assim, eu não tinha certeza, mas já falei pra vocês várias vezes que essa galerinha revolucionária não tem amigos, tem comparsas, e que um quer brilhar mais do que o outro e que é frequente eles brigarem. Aliás, por causa dessas brigas, é que o escândalo do Mensalão, do Petrolão, todos esses escândalos vieram a público, porque fica um acusando o outro, porque um quer brilhar mais do que o outro. E o que vocês acham que vai acontecer nessa sessão aí com o hacker da Vaza Jato? Conta pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!